Tema de hoje: certezas e incertezas. Vivemos num tempo de incertezas. Será que o Brasil vai sair dessa situação? Tem gente que acha que não. Será que eu vou conseguir vencer as lutas diárias? Será que eu vou conseguir vencer enfermidades, aqueles que estão enfermos? Será que Deus ainda me ama do jeito que Ele me amava lá atrás? Eu sentia mais o amor de Deus, hoje eu não sinto tanto. Será que existe um futuro para a gente? E se existir esse futuro, será que ele é bom? Será que ele é ruim? Será que eu posso continuar com os meus sonhos, com os meus planos? Ou não? Converso com pessoas diariamente, tenho visto pessoas que têm falado para as nossas vidas, que para mim, essas pessoas têm falado para a minha vida, que não acreditam mais no futuro, que não acreditam mais nos relacionamentos, nas amizades, que não acreditam que podem ser curados, que não acreditam que Deus ainda o ama, que não tem solução para a sua vida. Ainda na sexta eu conversava com uma pessoa que acabou tomando atitudes, decisões na sua vida, decisões terríveis, e pessoa que não é cristã, vamos dizer assim, e por conta destas decisões terríveis, ele disse: olha, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi aquilo outro, eu perdi, e eu disse: olha, pense em você, pense na salvação, pense em entregar o teu caminho ao Senhor, porque o teu futuro, apesar de para você ser incerto, de você ter essas incertezas no coração, Deus pode mudar. O tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo incerto. Tem gente que acredita que Jesus vai voltar, tem gente que não tem mais certeza nisso. Enfim, muitas são as incertezas. Aliás, como já disse o sábio Seu Madruga, para muitos existem duas certezas. Uma é a morte e a outra o Roberto Carlos no final do ano na Globo. Isso aí é certo. Mas falando em incertezas, Tiago, servo de Deus, apóstolo, ele escreveu algo interessante que eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos ler juntos no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, o irmão de Jesus, ou um dos irmãos que Jesus teve, que também servia a Deus, ele, na sua caminhada, escreveu algumas coisas interessantes. Se tornou um livro destes da Bíblia. Ele fala sobre várias questões maravilhosas. E uma destas que ele trata é justamente a incerteza dos planos humanos. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele escreveu o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Versículo 14 ele escreveu: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. 16, ele diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. E ele ensina que toda vanglória como essa é maligna. 17, último desse que quero ler, ele diz: pensem nisto,
Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecados. Tiago disse o seguinte, gente, a gente precisa aprender a se relacionar com Deus. A gente precisa entender o que Deus tem de propósito para as nossas vidas. A gente precisa compreender na nossa vida diária o que é se relacionar com um Deus poderoso, vivo, criador de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Ele está dizendo o seguinte, gente, a vida é cheia de incertezas. Por mais que a gente pense no amanhã e tal, a gente tem que usar essa expressão, olha, se Deus quiser, que virou um jargão popular, se Deus quiser, amanhã farei isso ou aquilo, porque a gente não sabe se estará vivo amanhã. Por isso que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Oportunidades que nós temos todos os dias de ter uma vida melhor, de ter certezas dentro do nosso coração, ao invés de incertezas. Só que hoje, num tempo em que as pessoas não lê Bíblia, não estuda, não se aprofunda no que ela ensina, a gente vive num tempo em de crentes fracos, pessoas que estão desistindo, pessoas que não têm algo definido dentro do seu coração. Aliás, falando em definição, hoje usa-se muito esse termo conceito. Existe agora um conceito novo de carros, existe um conceito novo de móveis, um conceito novo de como as pessoas podem arquitetar as suas casas. Existe um conceito novo no mercado de investimentos, existe um conceito, usa muito essa palavra hoje. Pode perceber que a maioria das pessoas que falam, jornalistas, repórteres, pessoas que fazem entrevistas na televisão, que escrevem, sempre usam hoje essa palavra conceito. E os conceitos que nós estamos vendo hoje são conceitos distorcidos, conceitos obscuros e conceitos irreais. Porque vamos partir do princípio, segundo o dicionário, conceito significa definição, concepção ou caracterização. É a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais. O termo conceito tem origem a partir do latim conceptus e do verbo concepere, que significa coisa concebida ou formada na mente. Conceito também é definido como noção, ponto de vista e opinião. O que não quer dizer que é a verdade. Porque no mundo que a gente vive, existem vários conceitos que estão sendo criados. Vários conceitos que estão sendo desenvolvidos por pessoas. Por exemplo, o conceito da homossexualidade, o conceito de a pessoa ela ser livre para ela fazer o que ela quiser, e realmente ela é livre para fazer o que ela quiser, dentro das leis. Ou seja, hoje a gente vive num tempo que até dentro das igrejas a gente vê as pessoas criando os seus conceitos. E por causa desses conceitos, que na maioria das vezes não são verdadeiros, as pessoas começam a ter dúvidas. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que não conhecem a Bíblia. Por exemplo, eu vou citar um aqui para vocês. Hoje em dia existe um conceito no mundo que quem é tatuado, quem faz uma tatuagem, essa pessoa, ela está acima da média. E dentro desse conceito hoje, você pode ver que a maioria esmagadora dos jogadores de futebol, o cara faz uma tatuagem, ele gosta daquela, faz outra aqui, faz outra. Tem cara que tem tatuagem no corpo inteiro, tem cara que tem tatuagem na testa, tem cara que tem, e mulher que tem tatuagem até onde você nem imagina. Mas você já imagina. Tudo por quê? Porque agora o conceito é fazer uma tatuagem. Aí vem os crentes que estão dentro das igrejas e perguntam, eu posso fazer uma tatuagem ou não? Existem pastores que digam, não, você é livre para fazer o que você quiser. E realmente você é livre para você fazer o que você quiser. Existe uma verdade bíblica. É um texto que está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28.
Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, e nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Deus, quando Ele deu essa determinação para o povo que saiu do Egito através de Moisés, entre várias questões, Deus também falou sobre isso. Aí dentro da igreja, baseado nesse texto, qual deveria ser a pergunta do cristão? Posso ou não posso? Não. Devo ou não devo? Eximindo aqui as pessoas que já, por exemplo, se converteram e já tem esse tipo de marca no corpo, tem essa tatuagem e tal, hoje em dia estão inventando até jeito de tirar. Por enquanto dizem que ainda é caro. Mas é um conceito que a pessoa quer mostrar algo para os outros, então ele tatua no corpo. Por exemplo, o Neymar tem tatuado lá, Deus é fiel. Faz um gol, ele manda beijinho para Deus. Mas a vida que ele leva está fora do conceito bíblico. Porque o conceito bíblico, o que a palavra de Deus, a verdade nos ensina, é totalmente diferente do que ele vive. Mas, para mostrar que é evangélico, ele tem tatuado. Teve um camarada, não sei se vocês viram, circulou pela internet, o camarada, ele escreveu lá, amor eterno, tipo Juliana. Aí a mina deu um fora, ele mandou riscar e escreveu embaixo, agora amor eterno para outra, a Maria, sei lá. Porque tem besta para tudo nos dias de hoje. E eu estou falando isso por quê? Porque o conceito do mundo é o seguinte, não, mesmo que eu seja cristão, não tem nada a ver eu fazer uma tatuagem. Meu irmão, eu não estou aqui para julgar ninguém, longe disso. O que eu estou querendo te mostrar é que, por causa desses conceitos do mundo, essas ideias que são concebidas na mente das pessoas, tudo hoje parece que é normal. E eu já falei aqui, existe uma diferença de normal para comum. Normal vem de norma. Norma é uma, a Bíblia. Agora, hoje em dia é comum as pessoas fazerem isso. Na cabeça delas, tudo bem, ó. Eu não estou aqui para julgar, eu estou te trazendo aqui uma informação sobre certeza e incerteza. Eu, particularmente, não fiz e jamais faria uma marca dessa no meu corpo. Ah, porque você é crente, querendo a Bíblia, lá no livro Levítico. Não, porque para mim, eu não preciso disso. Eu não preciso mostrar para as pessoas, através de uma tatuagem, que Deus é fiel. Eu mostro com as minhas atitudes, com a minha palavra, com a minha vida. Uma vez até eu me lembro, uma sobrinha minha, ela filha do meu irmão da minha esposa, e esse meu cunhado, ele é um pouquinho mais moreno do que ela, puxou mais pela mãe. Pouquinha coisa morena. E um dia a gente estava junto, ela falou, nossa tio, como você é branco? Eu falei, graças a Deus. Porque tem aquele conceito, nossa, o cara é muito branco. Quando tira, fica só de short e parece estar engessado. Começam a zoar, a falar. Eu nem ligo para isso. Para mim, ó. Aí eu falei para ela, filha, tem gente branca, tem gente amarela, tem gente de cor escura, tem gente de uma cor mais ou menos, e tem a tua cor também, filha. Aí ela, tio, tá. Eu falei, então, mas para mim, pode falar o que você quiser. Pode me chamar de branco, porque eu sou branco. Eu não tenho esses problemas. Mas o conceito hoje é o seguinte, você tem que ter uma cor, você tem que ir na praia, você tem que se queimar, você tem que... Porque as minas gostam dos caras fortão e queimadinho de sol. É o conceito do mundo. Eu não preciso disso. Amém? Estamos se entendendo? Um outro conceito do mundo hoje sobre sexo. Tem várias sexólogas e sexólogos que falam nos programas de televisão. Não, pá. Eu um dia, vendo, não foi nem pela televisão, foi pela internet, 2 minutos que eu assisti de um programa daquele Serginho Groisman, que passa, acho que na noite do sábado, colocaram um vídeo lá na internet, e eu estava pesquisando algumas coisas, achei, e eu vi uma sexóloga e os jovens, os adolescentes que estavam lá perguntando dúvidas sobre o sexo, dúvidas sobre o remédio, dúvidas sobre isso, dúvidas sobre aquilo, e cada pergunta idiota, cada pergunta que tipo assim o pai e a mãe podiam responder em casa, mas por causa desse conceito do mundo, né? Esse negócio que existe dos pais, não falar com os filhos sobre isso, então os filhos querem saber e vão lá fora e tal. Eu estava assistindo aquilo e falei, nossa, que conceito de programa é esse que quer levar, que tipo de informação que eles querem levar?
O conceito do mundo é: o sexo é livre. O sexo você pode fazer a hora que você quiser, com quem você quiser, seja homem, seja mulher. Se você quer fazer sexo com animal, você que se lasque, o problema é seu. Isso é um conceito do mundo. Agora existe uma verdade bíblica, uma certeza bíblica. Por exemplo, em 1 Coríntios 6, você que gosta de anotar, anote aí, versículo 18, 19 e 20 diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 19, o apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Está falando isso para quem já tem Jesus como Senhor e Salvador. Essa certeza já deveria estar em nós. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Versículo 20, ele diz: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo continua falando dizendo o seguinte: quanto aos assuntos que vocês, ou sobre os quais vocês escreveram, tipo, na igreja de Corinto. Corinto era uma igreja, era uma cidade, portuária. E cidade onde tem porto, tem muita prostituição, muita prostituta, e os caras que chegam de navio buscam as prostitutas. Aquelas cidades ali, eram elas cidades portuárias, tinham seus portos. Corinto era uma delas. Então, quando Paulo recebe uma consulta sobre isso, escuta, vida sexual, como é que vai ser? Ele fala: olha, lembrem-se que agora que vocês que têm Jesus como Senhor, o Espírito Santo habita na sua vida, então não entregue o seu corpo para quando você está pecando contra si mesmo, glorifique a Deus com o teu corpo e tal. Ainda, na resposta ele diz, 1 Coríntios 7:1, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Mas, versículo 2, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 8 ele diz: eu digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Existe uma informação, uma controvérsia, mas tudo que tudo indica, Paulo ele era solteiro. Versículo 9 e último, ele diz: mas, se não conseguem controlar-se, estão entendendo? Devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. O problema é que o conceito do mundo hoje é o seguinte: o sexo é livre. Você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Você chega depois em Deus e fala: oh, Deus me perdoa, eu errei, Deus perdoa. Deus perdoa sim, só que tem gente que vive essa prática direto. Tem gente que sai da igreja e vai para um motel. Tem gente que sai da igreja, que canta, que prega, que fala e durante a semana está por aí zanzando. Ou seja, por que isso? Porque o conceito do mundo hoje é o outro. O evangelho hoje é outro. Não, meu irmão, o evangelho é o mesmo. A Bíblia é a mesma. Agora, se você está em dúvida em relação ao que você ouve lá fora, de conceitos, de certezas, de incertezas, eu te encorajo você ler a Bíblia e, se não aprender muito mais, se aprofundar, vir mais na igreja, conversar mais com os pastores da igreja, vir nos cultos de oração, por exemplo, que a gente estuda bastante, tema livre que tem na sexta-feira à noite. Eu te aconselho a isso, porque senão você vai começar a viver dentro da igreja os conceitos do mundo. E por isso que tem muita gente que tem dúvida. Eu posso fazer tatuagem? Eu posso fazer sexo antes do casamento? Para que eu tenho que casar? Quer dizer que eu tenho que casar para fazer sexo? Caramba, meu Deus, aí eu caso com a pessoa para fazer sexo, passa o desejo sexual, mas a pessoa não era o que eu queria. Tem um monte de controvérsias que se fala hoje. O que você tem que fazer? Buscar ao Senhor, estreitar o teu relacionamento com Deus, buscar sabedoria, buscar entendimento, buscar a paz, buscar o amor, se envolver com Deus,
se envolver com a sua presença e deixar Ele cuidar de você, porque como disse Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ainda bem que tem um pouco de gente que lê Bíblia aqui. Hoje tem um conceito no mundo seguinte, céu, inferno, será que céu e inferno existe? Será que o mundo vai acabar? O conceito do mundo o mundo não vai acabar. Só que se você entra na internet e começa a pesquisar no YouTube, tem profecia para acabar o mundo aí em outubro agora de 2016. Tem profecia que diz que 2017 vai cair um meteoro, 2018. Tem um outro que fala que 2019 o mundo vai acabar, que o mundo vai explodir, que vai vir um tsunami, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que tal. Que... Tem um monte de áudio circulando pelo WhatsApp. Eu até fiz questão, falei sobre isso quarta-feira, de mandar para as pessoas só para sentir a opinião, né? Teve uma irmã, uma senhora que a gente está evangelizando, quando ela ouviu, ela, nossa, meu Deus, eu nunca ouvi isso, agora eu fiquei preocupada, onde está escrito isso na Bíblia? Eu mandei uns textos para ela, que como diz na Bíblia, né, aquela Bíblia, a Bíblia atualizada que dizem, né, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Amém, irmãos? Amém nada, não está escrito isso na Bíblia não, tá? Só na Bíblia de hoje que inventaram aí. Então, hoje em dia tem esse conceito. Não, o mundo não vai acabar. O mundo não acaba. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro que um dia isso aqui vai acabar, vai arder em fogo. Quando vai ser? Não sei. Deus é que sabe. Agora Jesus deu uma dica. Ele disse que quando viriam essas primeiras dores, os primeiros acontecimentos, você ia notar. Como você sabe que muda o tempo quando vai chover? Ou muda a estação? Você vai notar. E a gente tem notado que ultimamente as coisas estão acontecendo com uma forma, com mais incidência do que acontecia antigamente. Então agora eu vou... Não, eu vou continuar com a minha certeza. Se eu morrer hoje, amanhã, se Jesus voltar ou eu morrer, eu vou me encontrar com Ele, eu vou morar na mansão celestial, eu vou estar com Ele pela eternidade, porque eu amo, porque Ele é o Deus da minha vida, e pode acontecer o que acontecer, ponto. Mas tem gente que fica, ai meu Deus... E o conceito que o mundo diz, não, o mundo não vai acabar. A gente já passou por situações piores, esse negócio de mundo acabar e tal. E tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Tem gente, por exemplo, que tem dúvida sobre moralidade. Por que eu tenho que ser moral? Ou de moral? Por que eu tenho que fazer as coisas certas, já que todo mundo faz as coisas erradas? Essa é uma expressão que muita gente usa. Esse é um conceito do mundo. Para que eu vou esperar o farol se eu posso dar uma olhadinha e passar no vermelho? Para que eu vou respeitar uma lei se ninguém respeita? Por que eu vou pagar o dízimo se a maioria não paga? Essa é a mentalidade das pessoas. Por que eu tenho que obedecer à Bíblia e ninguém obedece? Também é um outro conceito errado. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que, por exemplo, que eu tenho que estudar? Tem gente que fala, por que eu tenho que estudar? Tem um monte de ignorante rico. Tem um monte não, tem alguns. Que a maioria que não estuda continua pobre. E mesmo os que estudam hoje ainda estão com dificuldade para arrumar emprego. Mas a norma é estudar, se esforçar, trabalhar e confiar no Senhor. Amém, irmãos? Eu estou querendo te trazer hoje, estou só começando, tá? Hoje vai até acho que 1 hora, se Deus quiser. Brincadeira, até 12:30. Eu estou te trazendo hoje algumas questões para você e eu meditarmos aqui. Porque isso, eu estou falando sobre esse assunto porque eu tenho visto muitas pessoas que estão dentro da igreja que não têm certeza de muitas coisas. Não tem certeza de muitas coisas. Mudou o som aí, o que aconteceu? Amém. A verdade é que nós vivemos num tempo de conceitos totalmente diferentes daquilo que nós cremos e estão dispostos na palavra de Deus. Enfim, a questão principal que eu quero estudar com os irmãos hoje é sobre esta certeza ou sobre essa incerteza que as pessoas têm dentro do coração. Tem inclusive, para te ajudar a pensar sobre isso, tem um vídeo, não sei se tem jeito de passar o vídeo aí agora, tem jeito?
Pode ser? Legal. Quem estava pela internet, cortou o som, voltou, Deus abençoe. Tem um vídeo que eu pesquisei na internet, um cantor famoso, talvez alguns de vocês devam gostar das músicas dele e tal. Ele deu uma entrevista para uma emissora de televisão em 2012. A entrevista é 15, 20 minutos. Eu peguei apenas, com a ajuda do nosso irmão Ivan ali, parte dessa entrevista, 2 minutos no máximo, para você ter uma ideia de qual é o conceito que as pessoas têm lá fora em relação a céu, inferno, vida eterna, Deus e tal. Tem jeito? Vamos lá? Vamos lá. Esse é um conceito de um cantor que muita gente gosta. Para ele, céu e inferno, ele prefere descer. Mas uma coisa ele foi pontual, ele disse: todo mundo precisa de uma religião, precisa se aproximar de Deus. Acontece que no conceito das pessoas, elas querem Deus, mas elas querem Deus do jeito delas. Um Deus que faça a vontade delas. Um Deus que atenda na hora que elas querem. Aí elas fazem o que elas desejam. E Deus continua no céu, quando eu precisar eu te chamo, e ponto. No conceito dele você viu, olha, Deus, eu não acredito, acho que ruim é a morte, porque, Deus vai me tirar daqui, e, cheio de mulher bonita, ele, tudo bem que eu sou casado. Essa risada você entendeu, né? Porque um conceito da cabeça dele, fidelidade, provavelmente não seja um dos conceitos, que não é um dos conceitos desse mundo atual. Ou seja, conceitos em relação a filhos, criar filhos, ensinar no caminho que deve andar, a palavra de Deus, o caminho da justiça, o caminho da paz. São poucos que têm esse conceito ou esse entendimento, esta certeza dentro do coração. Muita gente, infelizmente, quer uma religião, mas não quer servir Deus, porque sabe que Deus, Ele exige algumas coisas que são difíceis de fazer. Então, por isso é que eu vou quebrando galho, eu vou passando a mão, vou passando pano quente na situação. Ora eu bebo, ora eu vou para a igreja, ora... pastor, mas a Bíblia fala que é proibido beber. O conceito de hoje, beber é simples. A Bíblia, a única coisa que ela diz é não se embebede. Agora, tem crente hoje que ele bebe na frente dos outros. A pessoa olha para ele e fala assim: você não é cristão? Não, eu sou, mas agora a minha igreja lá libera. É tudo liberal. Tem gente, por exemplo, que mente, que fuma, que vive essa vida, porque o mundo é assim. Elas querem ir para o céu, no caso dele não, né? Mas a maioria das pessoas querem ir para o céu, porque crê que o céu é um lugar bom. Mas eu quero ir para lá quando? Quando eu tiver 100, 200 anos, quando eu tiver feito de tudo, quando eu tiver tido todas as mulheres, todos os homens, tiver tido dinheiro, tiver viajado, tiver feito, tiver acontecido, criado os filhos, ver os netos, os bisnetos, olha, eu queria só depois que eu queria morrer. Mas infelizmente não é assim, porque a morte chega na nossa vida, a gente menos espera. Por isso que Salomão escreveu em Provérbios capítulo 20, versículo 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Aí eu quero chegar onde eu quero conversar com os irmãos hoje aqui. A gente crê mesmo na palavra de Deus? Você crê na Bíblia, meu irmão? Esse amém não me convenceu, desculpa. Porque tem gente que hoje em dia está colocando em xeque o que a Bíblia ensina. Não é bem assim, é que a interpretação, que há não sei o quê, que... Eu creio o seguinte: se Deus permitiu que esse livro fosse escrito, que ele perdurasse durante séculos, pelo menos 2 milênios,
Se Ele permitiu que fosse escrito, traduzido do jeito que foi, para ensinar a sua palavra, o livro mais lido na face da terra, que é a Bíblia. Acho que se Deus permitiu tudo isso, é porque tudo que está escrito aqui é para abençoar as nossas vidas. É o que eu creio. Essa é a minha convicção, a minha certeza. Ah, não, mas tem um conceito do mundo que hoje tem várias traduções. Realmente, tem várias traduções. Tem várias interpretações hoje de texto. Hoje em dia tem Bíblia para tudo quanto é tipo. Tem até um cantor aí que era famoso e depois de umas besteiras que ele falou, caiu, né, assim, na desgraça gospel e ninguém curte mais ele. Mas um cantor aí que fez muito sucesso, tal, o xará aqui do Thales, namorado da Gabriela ali, ele um belo dia resolveu fazer uma Bíblia que ele indica para a pessoa. Aí tem toda a história no começo, eu vi na internet, ele folheando, fotos dele quando criança, fotos quando ele se converteu, fotos de não sei o que lá e tal, um monte de coisa, dicas que ele dá, para depois começar a ler a Bíblia. Eu falei, esse cara está de brincadeira, né? E o pior é que tem gente dentro da igreja que fala assim, nossa, foi ele? Ai, meu Deus, já que foi ele, eu vou comprar. Porque quem pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você foi Jesus. A Ele que a gente tem que curtir, adorar e seguir. Meu irmão, eu te pergunto hoje, quais são as suas certezas? Que certeza que você tem dentro do teu coração? Eu, por exemplo, vou te falar as minhas convicções. Eu continuo crendo que Deus, o Deus eterno, Deus poderoso, é o Criador dos céus, da terra, de toda a vida, tem todo o poder, todo o controle nas suas mãos, vive e reina para sempre, faz tudo o que lhe apraz, e ainda assim é um Deus amoroso, misericordioso, que me ama, que te ama, que está com a gente todo o tempo, que permite situações na nossa vida para a gente aprender, crescer, viver e desfrutar dele. Isso tudo está escrito aqui, tá, gente? Eu tenho plena convicção, certeza que Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja. Eu já pedi ao Senhor, se fosse possível, eu gostaria de ver ou de estar no meio da igreja que sobe. Que tem aquela pegadinha, né? Quem quer ver a volta de Jesus? Eu não, eu quero estar subindo. Quem quiser ver, fica aí e veja eu subindo. Eu quero subir. Plena convicção. Um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu comecei a ler essa palavra aqui, ela traz luz para o meu caminho, ela me guia, a palavra do meu Deus, quando Ele quer falar comigo, é só eu ler aqui, Ele me revela, Ele me mostra, então eu vou para frente, eu tenho certeza, está escrito aqui, Jesus voltará para buscar a sua igreja, eu faço parte dessa igreja, eu creio que Ele vai voltar. Quando? Não sei, mas Ele vai voltar. Eu sei que está próximo. Eu tenho convicção absoluta de que Deus anda comigo todo dia, toda hora, todo instante. Porque eu procuro andar com Deus todo dia, toda hora, todo instante. Eu falo com Ele, eu apresento para Ele as minhas dúvidas, as minhas incertezas, as minhas dificuldades, as minhas lutas. Eu choro diante dEle, eu dou risada diante de Deus quando eu estou guiando o carro, quando eu estou conversando. Quando eu estou na igreja, quando eu estou no escritório, eu ando com Deus, Deus anda comigo. Isso é uma convicção que eu tenho, eu não sei você, mas eu tenho, Jesus anda comigo. Por isso que eu creio na manutenção que Ele traz para as nossas vidas, eu creio na provisão que Ele traz para as nossas vidas, eu creio no amor dEle. Ele disse, eu estou com vocês todo dia, eu creio, Jesus está comigo todo dia, toda hora, todo tempo. Só que hoje os crentes não têm mais essa convicção, não têm mais essa certeza. Que as pessoas andam por aí pecando, mentindo, roubando, enganando, bebendo, cheirando, fazendo, e Jesus está do lado. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Isso já deveria gerar na gente um novo posicionamento, já que hoje a gente tem entendimento. Mas eu não tenho muita certeza que Deus está comigo. Bom, tem um cara na Bíblia que tinha uma certeza maravilhosa. Estou falando de Eliseu. Eliseu, um certo dia, na sua certeza, ele foi questionado acerca da presença de Deus na vida dele. Está aqui, acompanhe no telão, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e diante. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã
E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? 16, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu fico imaginando aquele moço, aquele desespero. Ai, meu senhor, acorda! O que foi, meu filho? O senhor não viu? Tem um exército, está cercando de todos os lados. Estamos fritos, como diria o nordestino, estamos lascados. E ele sai, devia ter tomado o seu café da manhã. O que é que você falou? O senhor não está vendo o exército? Estou. Mas são muito mais os que estão com a gente. Como assim? Oh, Deus, mostra para ele, abre os olhos dele. E ele vê aquela visão maravilhosa do exército celestial cercando ali. E João, 1 João, diz que maior é aquele que está em nós do que estes que estão no mundo. Vou falar de novo. Maior é aquele que está em mim, não sei em vocês, mas maior é aquele que está em mim do que esses que estão no mundo. Obrigado pelo amém para a minha vida. Agora eu vou falar de vocês. Maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. Essa é a minha certeza. Deus anda comigo. Como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Você tem essa certeza que Deus é contigo? Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, Deus anda contigo. Então cuidado com as coisas que você anda fazendo por aí, viu? Outra questão que eu quero levantar aqui de certeza e incerteza. Eu não ponho a minha certeza no dinheiro. Se eu tiver dinheiro, está tudo bem. Aí eu vou ser dizimista, vou ser ofertante, vou comprar tudo que eu quero. Não ponho minha certeza nisso. A minha certeza, a minha esperança está no nome de Jesus. É Ele que sustenta a minha vida. E a palavra de Deus, o conceito do mundo é: a tua segurança é o dinheiro, a tua segurança é o teu trabalho, a tua segurança são os teus bens. Quando você tiver bastante, como Jesus falou, né, daquele homem que um dia ele disse: nossa, os meus campos são grandes, mas eu vou destruir estes armazéns, vou construir armazéns maiores, vou acontecer. Aí Jesus diz assim: mas hoje, louco, Deus vai pedir a tua alma. E para quem que vai ficar tudo isso aí? O que Jesus quis dizer? O que Paulo quis ensinar a Timóteo? 1 Timóteo 6,17: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Que de tudo provê ricamente para nossa satisfação. Quando eu lembro esse texto, uma época que passamos dificuldades na nossa vida, lá atrás, a gente precisou de ajuda. Teve alguém que Deus tocou e mandou uma cesta, não foi nem básica, foi uma cesta mesmo. Sexta, veio sábado, veio domingo, veio de tudo. E nessa cesta, a minha esposa, que gosta de chocolate branco, veio até chocolate branco na cesta. Porque quando Deus provém, Ele provém. Essa é a minha certeza. Amém? Então ele diz, 18: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão bom tesouro para si mesmos,
um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Irmão, dinheiro é bom, claro que dinheiro é bom. Mas Jesus é muito melhor. Quem tem Jesus tem tudo. Então a minha esperança está em Jesus. Eu sei, como disse Jó, essa é a minha convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que na hora H, pontual, Deus aparece e dá a resposta, dá a solução, cura, liberta, transforma, sara, tira do lamaçal do pecado, renova, ressuscita, se for. Eu creio neste Deus vivo e poderoso. A mesma palavra, quero fazer minhas palavras de Jó. Jó capítulo 19, 25, 26 e 27, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração por esse desejo de um dia saber que eu vou me encontrar com Deus e viver com Ele eternamente. Meu irmão, eu creio, tenho certeza absoluta no que a Bíblia diz. Deus foi preparar morada para mim e para você. E a morada que Deus está preparando não tem tristeza, não tem choro, não tem sofrimento, não tem doença, não tem noite, porque a luz de Deus vai iluminar eternamente as nossas vidas. O besta que falou aqui sobre ir para o céu e virar anjinho tocando harpinha com duas asinhas, é porque ele não lê Bíblia. Porque se ele lesse a Bíblia, Jesus foi preparar mansões celestiais, onde as ruas são de ouro, os muros de cristal. A gente vai ter um novo corpo, um corpo que é corruptível vai ser vestido da incorruptibilidade, ou seja, a gente não vai precisar mais viver essa vida de sofrimento. A gente deve ter aquelas asas, se não tiver asa vai ser turbina para voar, para andar onde Deus mandar, para viver a eternidade na presença do Senhor. Essa é a minha certeza. Não sei a sua. Mas o apóstolo, que alguns atribuem a escritura de Hebreus a ele, o apóstolo Paulo, capítulo 13, versículo 14, ele diz: nós não temos aqui cidade permanente, a gente busca cidade futura. Ô pastor, mas eu não posso ter nada aqui. Deve, irmão, a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, mas não põe teu coração nisso, porque mais cedo ou mais tarde vai ficar tudo aí. Põe o teu coração no céu, junte tesouros nos céus, aonde você e eu vamos morar, quando Cristo voltar ou quando nós morrermos. Para começar a encerrar aqui, de vez em quando na terra as pessoas botam a sua certeza, ou a sua incerteza, no poder que tem. Os políticos hoje, eles têm uma certeza, eles nunca serão pegos. Eles vão conseguir, e a maioria hoje está sendo pego. Era uma certeza que se tinha no Brasil, hoje virou uma incerteza, graças a Deus. Tem pessoas que dizem assim: mas o Brasil está cheio de satanistas. Realmente está cheio de satanista. Mas o Brasil está cheio de religião, cheio de gente fazendo isso, aquilo. O Brasil está cheio de bandido, o Brasil está cheio de ladrão, o Brasil está cheio de desgraça, e realmente está. Mas ainda assim no Brasil está cheio de gente que ama a Deus, que depende de Deus, que busca o Senhor, e Ele é o socorro bem presente na angústia, Ele cuida daqueles que o amam. Então, mas tem um satanista, mas tem fulano, beltrano. O que vale para mim é a palavra. Eu não sou nem desse mundo, eu estou aqui de passagem. A minha cidade é lá no céu. Eu sou aqui como peregrino, eu estou passando. Mas está durando em 53 anos, aí, se Deus quiser, chego no 100. Mas se não chegar, enquanto eu estiver aqui, eu estou seguindo a Cristo, porque a minha cidade, a minha terra é lá onde Ele está. Ele é o meu Deus. E a Bíblia diz que essa cidade onde a gente vai é uma cidade diferente.
Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele citou algo que sempre que eu leio também fala ao meu coração. 1 Coríntios capítulo 15, 19, ele diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que a nossa vida está com Cristo. Colossenses 3 fala sobre isso. Busque as coisas que são do alto. Quem que está no alto? O nosso Deus. A minha esperança está no nome de Jesus. Por isso que Jesus escreveu, ele falou sobre esse assunto, João 14, 2, 3, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Ou seja, Deus quer estar conosco e eu quero estar com Jesus. Isso acontece como? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo o céu celestial, mas eu creio que ele existe, tenho plena convicção e certeza que vou morar lá. Jesus vai voltar para me buscar, e se eu morrer antes, eu vou encontrar com a turma lá nas nuvens, quando Jesus buscar aqueles que ficaram aqui, e nós vamos ter um tempo de regozijo, e vamos viver para sempre na presença dEle. Essa é a minha certeza. Eu já tive muitas incertezas na vida, meus irmãos. Muitas incertezas. Por isso que eu tenho buscado intensamente a presença do Senhor. Por isso que a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 8, versículo 8, eu estou encerrando. O apóstolo Paulo escreveu: eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu li esse texto na versão da linguagem de hoje. Não tem nada que pode me afastar de Deus. Aliás, só tem uma pessoa que pode te afastar de Deus: é você mesmo. No dia que você desistir, no dia que você desanimar, no dia que você não tiver mais certeza e cheio de incertezas, isso poderá te afastar do amor de Deus. Quando você começa a ouvir os conceitos do mundo, você fica com a cabeça cheia, você começa a questionar, dizendo: não, mas não é bem assim, mas não é bem assado, mas não é bem cozido, mas não é bem frito, mas, irmão, em nome de Jesus, tenha a convicção da palavra de Deus dentro do teu coração. Como o salmista escreveu: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Graças a Deus tem gente que lê Bíblia nessa igreja. Vamos ficar em pé, amados? Eu tenho uma certeza também dentro do meu coração. A certeza que Davi tinha. Por isso eu quero colocar esse último texto aqui, do Salmo 37. Davi escreveu o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Amém? Vamos fazer um negócio meio didático aqui. Pergunta para a pessoa do lado esquerdo, direito assim: você já entregou teu caminho ao Senhor? Entregou? Beleza? Entregou? Tá. Segunda pergunta. Fala para ele assim: você confia no Senhor?
Vamos reiterar essa pergunta. Pergunta assim, confia mesmo? Amém? Amém? Então fala para ele assim, espere então, porque Deus agirá sobre a tua vida. Ah, pastor, mas o problema é esperar, né? Porque Deus demora, né? Deus demora. Deus demora. Demora, irmãos? A gente canta que Deus nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. Por isso no versículo 6 ele diz, se você entregar o teu caminho ao Senhor, se você confiar nele, Ele vai agir. De que forma que Deus vai agir na tua vida? Ele deixou aqui, versículo 6, Ele deixará claro como alvorada que você é justo. Ele vai deixar claro como o sol do meio-dia que você é inocente. Por isso, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Não precisa se aborrecer. Nossa, eu estou aborrecido porque fulano está rico, o outro tem uma Range Rover, o outro tem agora uma mansão que comprou lá no Rio, lá em Guarujá. E eu estava assistindo esses dias uma entrevista do Maluf que eu tive que dar risada para não chorar. E ele disse assim, não, o Lula é um homem de bem, o Lula não tem o triplex. Aliás, eu falo para o Lula o dia que ele quiser, eu cedo o meu apartamento, aliás, a minha mansão lá em Guarujá, foi do meu avô. Então eu cedo para ele não precisa ficar envolvido com isso. O Lula é gente boa, se ele quiser, ele não precisa ficar com um sítiozinho, Atibaia. Eu cedo para ele uma das minhas fazendas, para ele curtir. Jesus amado, como tem idiota nesse mundo, né? Porque para muita gente a esperança dele está nessas coisas, mas a minha esperança está em Cristo Jesus. E se você entregar o teu caminho para Ele mesmo, Ele vai agir. Confia nele. Amém? Feche os teus olhos por um instante.